aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Ruber Paulo, eu sou professor de literatura e hoje eu quero falar de um assunto muito importante com você, que é o Barroco. O Barroco que surge no Brasil no ano de 1601, já no século XVII, né? Eu quero falar um pouco do Barroco porque o Barroco ele tem um contexto interessante. Ele vai do século XVI ao XVII dentro desse processo de formação dessa cultura religiosa que é o Barroco. Bom, tive um problema técnico aqui, não estou conseguindo ver o B, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas no final das contas isso é só um probleminha que eu conserto outro dia. Um abraço, vamos lá, vamos avançar. A partir de agora, aula de Barroco. Bom, primeiro ponto é preciso se contextualizar, né? No século XVI aconteceram muitas coisas na Europa. Primeiro, o Renascimento, o surgimento da imprensa, o protestantismo de Lutero, a contra-reforma da Igreja Católica com o Concílio de Trento e a Companhia de Jesus, os jesuítas, que ficaram responsáveis pela educação na colônia. Também, no século XVI, no ano de 1580, 1582, você sabe muito bem, tem a morte de Camões, e que representa a decadência do movimento clássico. E o fim da autonomia de Portugal, com o desaparecimento do rei Dom Sebastião. Aliás, que na Europa, em Portugal, Sebastião é uma figura muito importante, fundando o sebastianismo. Ele torna-se herdeiro do trono, quer dizer, quem torna herdeiro do trono é o Filipe II da Espanha, quer dizer, causando um problemão para Portugal, porque Portugal e Espanha tinham uma grande rixa entre eles. Bom, o termo barroco advém da palavra portuguesa homônima, que significa pérola imperfeita, ou por extensão, joia falsa, o que significava a decadência das artes. A palavra foi rapidamente introduzida nas línguas francesa e italiana, lembrando que barroco pode ser que represente essa significação, mas pode ser também outra significação muito mais religiosa e cristã. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o Barroco atinge seu auge em uma época de profunda crise econômica e social, política na Europa. A formação progressista do conceito de nacionalidade, o apogeu da Contra-Reforma, lembrando que a Contra-Reforma são medidas que a Igreja tratou no Concílio de Trento para tentar frear um pouco a Reforma Protestante, porque eles estavam perdendo muitos fiéis. E também o apogeu do absolutismo europeu. Depois você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar absolutismo. Deixa eu pôr o apontador laser aqui, fica mais fácil. Vai pesquisar absolutismo. Absolutismo é muito importante para você entender o que estava no auge no século XVI para o XVII. As descobertas científicas de Galileu modificaram profundamente a concepção do universo e foram determinantes para a evolução do Barroco. A ciência atravessa um período esplendoroso, sem precedentes, influenciando todas as esferas da vida humana e contribuindo para a criação de uma nova mentalidade. Antes de eu entrar na linguagem barroca, eu quero pausar aqui e comentar um negócio com você. Né? O primeiro ponto é o seguinte, que essa nova mentalidade da Europa, essa nova perspectiva sobre o ponto de vista político e o mais importante sobre o ponto de vista científico, ela se dá também com as expansões marítimas. E o resultado dessas expansões é o descobrimento do Brasil. Descobrimento, né? Que a gente sempre costuma dizer para vocês que não foi bem aquilo que a gente chama de descobrimento. Foi um genocídio em massa. Essa é a minha opinião. Bom, no final das contas, a linguagem barroca ela é uma linguagem rebuscada. O barroco é, na prática, um movimento literário que está entre dois universos. Que o barroco está entre o universo renascentista e, ao mesmo tempo, o universo da Igreja Católica. Então, a própria Igreja Católica está tentando se estabelecer nas bases do Barroco. Então, o Barroco é uma arte desequilibrada, bastante desequilibrada. Bom, os jogos de conceito e a linguagem rebuscada, que são dois elementos importantes, vão dividir duas linhas de pensamento do Barroco. Uma é o cultismo e a outra é o conceptismo. Depois, mais para frente, nós vamos dividir perfeitamente esses dois elementos. O Barroco também fala muito da fragilidade da matéria, né? O ser humano é extremamente frágil. O ser humano um dia vai morrer e aí isso faz com que o homem fique angustiado. Então existe muito essa angústia
do sofrimento que a morte causa. Nós temos dois elementos importantes, aquilo que representa o divino e aquilo que representa o humano. O melhor, né? Aquilo que representa o mundo e aquilo que representa o espírito. Isso é a tônica do barroco. A dualidade, a divisão em dois mundos. E uma das características mais importantes do barroco é a religiosidade. Eu costumo dizer que o Concílio de Trento, né, ele fez com que a sociedade portuguesa, os nobres de Portugal colocassem os jesuítas no Brasil para cuidar da educação. Então, toda a educação brasileira, até o século XIX, ela vai ser pautada pelos padres jesuítas. Então, a religiosidade, como elemento principal da formação intelectual do homem, ela é importantíssima no barroco. E, como eu disse para vocês, né, existe uma angústia, uma preocupação, um sentimento difícil ao tentar encarar a ideia da morte no barroco. Um outro ponto importante é a estética do conflito. Eu tenho o teocentrismo de um lado, que significa Deus no centro de todas as coisas, Deus como elemento principal de razão e, aliás, de fé, e o antropocentrismo, que é o homem como centro de todas as coisas. Ou seja, eu tenho o mundo antropocêntrico, que é o mundo renascentista, classicista e humanista, e o mundo teocêntrico, que é o mundo católico. Então, esses dois mundos, eles vão entrar em conflitos entre si. E esse conflito vai estar muito refletido na obra barroca. E existe também a tensão e essa angústia existencial, essa dor de existir, que é importante que vocês observem bem. Bom, cultismo e conceptismo. Vamos começar pela parte. O cultismo é caracterizado pela linguagem rebuscada, culta, daí o nome, lembra? Cultismo, linguagem culta. Extravagante, valorizando o pormenor mediante os jogos de palavras, com visível influência do poeta espanhol Luís de Góngora, um autor cultista, por exemplo, brasileiro, é o mais importante autor brasileiro, o Gregório de Matos Guerra, que é o conhecido como Boca do Inferno, né? E o poeta conceptista, aliás, o conceptismo é marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, seguindo um racionalismo, um raciocínio lógico, racionalista, que utiliza uma retórica aprimorada. É um dos principais cultores conceptistas, foi o espanhol Quevedo. Daí vem o nome no cultismo. A gente chama de gongorismo, e no conceptismo, que eu falei cultismo, que vai dizer conceptismo, a gente chama de quevedismo. Um dos maiores representantes do conceptismo é o padre Antônio Vieira. Esse é muito importante. Bom, o carpe diem, que é um elemento importante também, que vocês vão encontrar lá no arcadismo, no século XVIII, tá bom? Vamos falar um pouco sobre isso. O tema central do barroco se encontra na antítese entre a vida e a morte. Então, antítese, que é uma oposição entre vida e morte. Anota no seu caderno aí para ficar bem tranquilo. Primeiro você anota tudo que está aqui, ó. Pausa seu vídeo, anota perfeitamente isso aqui. Isso aqui é muito importante para você fazer qualquer tipo de prova que represente o barroco. Depois você vai pegar e anotar cultismo e conceptismo, são elementos bons. E o mais importante aqui, eu quero que você observe que existe antítese entre vida e morte, fazendo do barroco uma arte em desequilíbrio. Daí decorre o sentimento de brevidade da vida, da angústia da passagem do tempo, que tudo destrói. Diante disso, o homem barroco oscila entre a renúncia e o gozo dos prazeres da vida. Enquanto pensa no julgamento de Deus, foge dos prazeres e procura apoio na fé. Quando a fé é insuficiente, a atração dos prazeres envolve e cresce o desejo de desfrutar a vida. É por isso que vem a ideia do carpe diem, expressão latina que significa aproveite o dia, aproveite o presente. Muita gente tem tatuagem do carpe diem, né? Que significa assim, aproveite agora, o momento, que amanhã é um dia que a gente nem sabe se vem. Isso é importante. Não é uma tatuagem. Bom, se deve fazer tatuagem, faz, mas eu estou falando que é importante esse processo, né? Do aproveitar o dia, do presente, do mundo. Esse é um dos temas frequentes da arte barroca. A mocidade ou a juventude é frequentemente comparada à flor que é bonita por pouco tempo e logo morre. Daí o apelo dos poetas barrocos. Uma dica que eu te dou é que você procure o poema que se chama Desenganos da Vida Humana
metaforicamente. Anota aí para você não esquecer. Desenganos da vida humana metaforicamente. Ela é do poeta Gregório de Matos Guerra. É uma poesia existencialista e ao mesmo tempo filosófica. Carpe Diem é um tema que vinha já da antiguidade, mas o barroco foi desenvolvido de forma angustiada, pois era uma tentativa de fundir os opostos, de conciliar o que no fundo é inconciliável, a razão e a fé, a matéria e o espírito, a vida carnal e a vida espiritual. Esses elementos aqui, que estão aqui no nosso slide, eu gostaria muito que vocês anotassem, porque isso é importante, que fala muito sobre a dualidade do mundo barroco. Pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser, pausa, anota, para que você sempre que você estiver em sala de aula, que você estiver diante de um texto barroco, você tente lembrar desses elementos. Então, vamos de novo. É uma tentativa de fundir os opostos, de conciliar o que no fundo é inconciliável. A razão e a fé, a matéria e o espírito, e a vida carnal e a vida espiritual. Anota isso daí para você não esquecer, meu querido aluno. Bom, vamos avançar. Os autores importantes. Primeiro, o autor que que é o precursor do barroco brasileiro. É o autor Bento Teixeira. Ele escreveu um livro que se chama Prosopopeia. Prosopopeia é uma figura de linguagem, né? Do ano de 1601. É uma narrativa épica, com octassilábicos. É uma narrativa que dá início ao movimento barroco e relata os feitos militares de Jorge de Albuquerque. É um poema épico, uma imitação mais ou menos parecida com o que fez Camões, por exemplo. Bom, vamos aos autores importantes agora para você. Primeiro, Gregório de Matos Guerra. Esse é conhecido como Boca do Inferno, né? Que é o que está aqui embaixo, Boca do Inferno. E ele é um dos autores mais importantes desse período. É um poeta baiano. Tomando aqui um cafezinho, que eu voltei a tomar café, tô feliz demais. Mas vamos lá. É um poeta baiano, produziu poesia satírica, lírico-amorosa e religiosa. A Academia Brasileira de Letras divide ele nessas partes. Na poesia amorosa, idealiza a mulher amada e convida ao prazer amoroso. Na poesia satírica, traça um perfil do Brasil colonial de então, incorporando características da linguagem popular. Você vai ver muito na poesia dele linguagem popular, mas linguagem extremamente erudita. Na poesia religiosa, enfatiza o divino contra o humano pecador. Tem um poema do Gregório de Matos Guerra, em que ele fala que ele pecou e que ele é a ovelha desgarrada, e ele desafia Deus a recobrar na ovelha dele, quer dizer, a recobrar na ovelha a glória que Deus perdeu. Me parece um desafio. Então, assim, o Gregório de Matos ele é muito inconstante. E tem muita poesia que atribui-se ao Gregório de Matos, mas não sabe se foi ele que fez. Na poesia lírica e religiosa, Gregório de Matos deixa claro certo idealismo renascentista, colocado ao lado do conflito, como de hábito na época, e entre o pecado e o perdão, buscando a pureza da fé, mas tendo ao mesmo tempo a necessidade de viver a vida mundana, contradição que o situava com a perfeição da escola barroca. No Brasil, é patente do movimento nativista quando ele separa o que é brasileiro do que é a exploração lusitana. É muito interessante isso. O Gregório de Matos Guerra, ele estudou fora do Brasil, né, durante muito tempo. Ele se bacharelou em Direito lá na Europa. E lá ele morou durante muito tempo. Era um homem muito rico, muito erudito. E ele gostava muito de representar aquilo. Ele já notava uma grande diferença entre as pessoas que nasceram aqui no Brasil, que era colônia de Portugal, por isso essa literatura colonial, das pessoas que nasceram em outro lugar, que é Portugal. Já fazia uma divisãozinha ali para tentar mostrar que havia uma diferença. Ele foi um homem muito crítico, né? Criticou os políticos da época, criticou a igreja, foi expulso da igreja, excomungado, proibido de pisar em Portugal. Proibido de pisar na Bahia. Esse cara é uma pessoa extremamente controversa. Uma das principais referências do barroco brasileiro é ele, chamado de Boca do Inferno. É um poeta baiano que cultivou com a mesma beleza tanto o estilo cultista quanto, em alguns momentos, o estilo conceptista. Então, ele também é desequilibrado. Isso é interessante. Bom, eu vou ler um poema dele, quero que vocês deem observar, depois eu vou explicar.
décimas. Uma cidade tão nobre, uma gente tão honrada. Veja-se um dia louvada, desde o mais rico ao mais pobre. Cada pessoa o seu cobre, mas se o diabo me atiça, que indo a fazer justiça, alguns saem a justiçar, não me poderão negar que por direito e por lei, esta é a justiça que manda é o rei. Quer dizer, aqui ele está falando que é o seguinte, que ele mostra a contradição da cidade, né? Uma cidade tão nobre, uma gente tão honrada, e um dia louvada desde o mais rico ao mais pobre. Ele acredita, veja-se, um dia louvada desde o mais rico ao mais pobre. Cada pessoa, o seu, cobre. Mas se o diabo me atiça, quer dizer, se o diabo atiçar ele, um dia ele vai lá e pá, faz justiça. Me parece ele está querendo criticar o modo como a política era feita e me parece uma espécie de ameaça, né? Que é aí o fato que ele diz que ele tem direito e a lei da justiça que manda o rei de recobrar aquilo que o povo não tem. Compreende? Bom, o outro representante do barroco também, que está nessa aula, olha o tamanho desse texto, é o padre Antônio Vieira. Eu vou ler só umas partes, se você quiser, você pausa, faz a leitura disso daqui, é para a aula não ficar muito chata, tá? O padre Antônio Vieira é um dos maiores representantes do conceptismo brasileiro. Ele, durante muitos anos, pregou em Portugal, foi um padre muito conhecido, né? A obra dele é dividida em 3 pontos, profecias, cartas e sermões, e grande parte desse projeto dele, ou seja, das 500 cartas, dos 200 sermões que ele produziu, a gente tem uma obra muito importante que são os sermões do padre Antônio Vieira. Esses são importantes. Bom, eu vou ler só um pedacinho desse texto enorme para que vocês saibam o que está acontecendo. Português de nascimento, orador sacro, famoso com mais de 200 sermões, além dos temas religiosos, demonstrou preocupação com o social. Quer dizer, esse é um ponto importante. Ele tinha preocupação social, o que fez com que o pessoal da igreja não gostasse muito dele. Nem os padres. Político, ele criticava os políticos da época. E econômico, ele falava muito sobre a exploração dos colonos, dos índios, porque os índios eram escravizados. Então ele falava muito sobre isso. Sua obra mais famosa, o Sermão da Sexagésima. Importante você ler. Se você tiver uma oportunidade, sentar na sua casa nesse período agora, que está em casa, e leia o Sermão da Sexagésima. É muito importante você entender o lado cristão, claro, mas também é importante você entender como é que um autor bom constrói um texto bem feito. Eu sei que talvez você não vá gostar, porque a gente às vezes está muito distante do Antônio Vieira, mas ele é um autor que consegue elaborar muito bem as alegorias, né? Bom, aqui está escrito o seguinte, eu vou continuar onde eu parei, para vocês saberem, tá? Ele fala assim, pontos possíveis, o Sermão da Sexagésima aponta as 3 causas possíveis pelo fraco efeito das pregações. O pregador, o ouvinte e Deus. Trata-se de um sermão sobre as características da oratória sacra. Ninguém angariou tantas críticas e inimizades quanto o impiedoso padre Antônio Vieira. Ele foi excomungado da Igreja Católica também. A igreja excomungava muita gente, né? Ave Maria, eu acho que talvez eu seria excomungado da Igreja Católica, quem sabe, por às vezes fazer uma crítica e as pessoas não gostam muito de críticas. Aliás, ninguém gosta. Eu não gosto de crítica. Eu fico grilado quando me criticam, mas é isso. Bom, detentor de um invejável volume de obras literárias inquietantes para os padrões da sua época. Eu vou descer aqui. Eu quero que vocês leiam essa parte aqui para mim, por favor. Um dos principais trabalhos é o Sermão da Sexagésima, pregado na Capela Real de Lisboa, em 1655. A obra também ficou conhecida como a Palavra de Deus. Polêmico, este sermão resume a arte de pregar. Com ele, Vieira procurou atingir seus adversários católicos, os gongóricos, lembrando que tinham os cultistas e conceptistas, ou seja, o Antônio Vieira é conceptista, ele estava criticando os cultistas, né? Analisando o sermão porque não frutificava a palavra de Deus na terra, atribuindo-lhes a culpa, quer dizer, a culpa das pessoas não serem católicas, não se dedicarem ao catolicismo, é dos padres cultistas, que só estão preocupados com o estilo, com a vida extravagante e tudo mais. Bom, e para finalizar, eu quero fazer a leitura desse pequeno texto, né, que é o Sermão da Sexagésima. Ele não é pequeno desse jeito, ele é enorme, ele deve ter umas, dependendo da sua versão, deve ter umas 15, 14 páginas, mas é muito interessante. Bom,
fazer pouco fruto da palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios. Ou a parte do pregador, ou a parte do ouvinte, ou a parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de se haver três concursos. Há de concorrer o pregador, com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte, com entendimento, percebendo. E há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas. Você viu que ele compara, né? Ele fala pregador, ele fala semente, ele fala ouvinte. Bom, e aqui ele vai falar três coisas também. Olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, a mister, quer dizer, necessário, luz, a mister, espelho, a mister, olhos. Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar um homem dentro de si e ver-se a si mesmo? Para essa vista, são necessários 3 olhos. Opa, é isso, né? São necessários olhos, não 3. É necessário luz, é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. E o homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende desses 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Ou seja, aqui é a crítica, né? Por qual deles que falta? O ouvinte, o pregador, Deus? Claro que Deus não é o problema. Claro que o ouvinte não é o problema. O problema, então, é o pregador. E aí a crítica é essa. Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Essa é a pergunta que ele faz. Pessoal, eu fico por aqui com essa videoaula. Espero que vocês estejam bem. A gente se encontra mais uma vez daqui uns dias. Ó, um beijo do gordo para vocês. Acompanhem as aulas. Estudem bastante. Deem o melhor de vocês, que a gente não vai perder tempo, tá certo? Muito, mas muito obrigado. Beijo, beijo, beijo. Falou!